Oi, meus encantos, voltei. Agora nós vamos falar sobre Cleide Silva, uma seguidora. Eu vou colocar aqui para vocês o que ela mandou para mim. Pois é, a Cleide deve estar arrependida de alguma coisa que ela fez, né? E aí ela pede para falar sobre arrependimento. Olha, a gente, para falar de arrependimento, a gente tem que falar sobre a diferença sutil que existe entre o arrependimento e o remorso. A gente não pode confundir uma coisa com outra, tá? É uma linha assim bem sutil, mas que existe. O que é arrependimento? Arrependimento. Você está arrependido quando você se sente culpado, né? De ter feito, de ter errado, de ter sido injusta com alguém. Você se sente perdido porque cometeu uma atitude, você lamenta profundamente um comportamento ou uma decisão que você tomou, e isso aí é arrependimento. Eu já me arrependi de muitas coisas que fiz na minha vida. Muitas. E o remorso é quando você alimenta esse arrependimento. Porque quando você tem consciência de que você errou, você se sente culpado, você fica, né? Ai, que pena que, por exemplo, votou em Bolsonaro, deu que deu. Aí eu só falo nele, né? Ah, mas é verdade. Eu conheço um monte de gente que está arrependida. E aí a pessoa fala, poxa, eu podia ter pensado melhor, eu podia não ter feito isso, né? Que coisa, estou arrependido. Mas o remorso é aquela alimentação, aquela coisa doentia, você fica se culpando diariamente, você não tenta fazer nada para consertar aquilo que você fez de errado, você não pede desculpas, você não pede perdão, você não muda a sua atitude, você não faz aquela reforma íntima, você só fica minha máxima culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, e você fica se punindo, você fica se maltratando, porque você errou. O remorso é uma agressão pessoal de você para você mesmo, entendeu? O arrependimento é o sentimento de culpa de você para com as pessoas que te rodeiam, porque a sua atitude pode ter atingido outras pessoas. Mas eu digo uma coisa para você, Cleide, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu deixei de fazer. Por isso que eu sempre fiz tudo o que eu quis fazer, sabe? Porque eu fico, mesmo que eu perceba que eu estivesse errada, eu errei, me arrependi. Mas sabe uma coisa? Quando você erra e você reconhece o erro, você aprende com o erro. Você já sabe como não fazer mais. Você pode até não saber como que era para ser feito, mas você fica sabendo como que não é para fazer mais. É aprendizagem. O arrependimento é válido. Por exemplo, eu me arrependi de ter casado. Por quê? Porque eu casei sem amor. Eu queria casar, sabe? Verdade. É que na minha época, mulher gorda não casava. Eu sempre fui gordinha.
E o que acontecia? Ficava para titia. Ficar para titia era feio, sabe? Era motivo de ser coitadinha. Ninguém te quis, ficou para titia. Eu não queria isso para mim. Eu era uma menina sem grandes, sabe? Não entendia muito essas coisas. Então apareceu um. Eu falei, é esse. Casei. Me arrependi. Mas não tenho remorsos. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse casado, eu não teria tido os filhos que eu tenho. Então eu tiro a, a parte boa, sabe, da lição, daquilo que eu fiz e que eu poderia não ter feito. Agora, se eu me arrependo de uma coisa que eu não fiz, de uma coisa que eu deixei de fazer por medo de fazer, como é que eu vou saber se ia dar certo ou não? Que aprendizagem eu tiro para a minha vida? Entendeu? Eu acho que o arrependimento ele serve para nos ensinar aquilo que a vida tem para mostrar para a gente. Porque basicamente, assim, coisa bem básica mesmo. Quem sabe aprender com a vida, cada experiência é uma lição. Aprenda com a sua. Arrependa-se, mas não alimente remorso. Vamos de beijinho? Vou mandar beijinho para Liliana Santana, para Rosa Rodrigues, para Patrícia Fagundes, para Vera Oliveira, para Adalberto Alves da Silva, para Fabiano Machado Pereira, para Valmir Verban, para Cirlei Coelho, para Josélida Nascimento e para Lirinês Floss. Só gente bonita. E para você, que está me vendo e ouvindo. Beijinho.